Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nossa aula dessa semana de religião, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o hinduísmo. É uma religião que eu já tinha ouvido falar um pouco a respeito. Lógico, assim, eu não tenho um conhecimento vasto a respeito, porque assim, são algumas coisas que eu já ouvi falar. Mas assim, é uma religião um pouco mais conhecida, né? Ela é de origem indiana e ela tem uma visibilidade um pouco maior. E assim, ela ganhou uma visibilidade maior aqui no Brasil quando a Rede Globo fez uma novela chamada Caminho das Índias, que nessa novela falava muito, mostrava muito as tradições dessa religião, né? E assim, uma das coisas assim, que sempre me chamou muita atenção é que o hinduísmo, eles têm uma divisão social, como tipo, de classes sociais. E assim, todas são denominadas. E eu achei isso bastante interessante. Que até falar aqui, deixa eu ver aqui se tem na atividade de vocês, para não dar resposta. Não. Que aqui pergunta na atividade de vocês, pergunta só o que é branismo e pesquisar o que é a casta. Casta é justamente o nome que é denominado para essa divisão, né? Cada divisão é uma casta que as pessoas seguem. Então é assim, ó, são 4 castas, na verdade são 5, são 4 mais conhecidas e tem uma quinta que não é muito falada, mas que também faz parte. A primeira, que são os brahmanes. Os brahmanes são sacerdotes e letrados, são aquelas pessoas, os mais sábios, né? Que tem aquela sabedoria para passar, que também que já nasce, já vem de um berço mais cheio de riquezas e conhecimentos, tanto riquezas materiais como riquezas de sabedoria. Aí a segunda caixa, né, que ela vai descendo, né? A mais alta é os brahmanes. Aí a segunda são os kshatriyas, que são os guerreiros, né? Tipo, são como se fosse o exército deles, né? A gente aqui no Brasil, nós temos o nosso exército, nossas forças armadas. Então, lá eles têm os kshatriyas, mas lá é uma classe muito respeitada, né? É uma casta muito respeitada, porque ela vem em sequência dos brahmanes, que são os do topo, né? Eles são muito respeitados e muito valorizados. A terceira são os vaixás. Os vaixás são os comerciantes. Então, assim, por que os comerciantes tá no terceiro, eles são tão importantes? São porque eles que movimentam a economia do país, né? Então, eles têm uma grande importância, porque sem o comércio, o país, a economia do país fica parada, né? Então, eles têm essa importância porque eles que movimentam, né? Sem os comerciantes, a economia tende a cair. E quando a economia cai, o país também termina que vai caindo junto, né? Então, eles têm essa grande importância. A quarta são os sudras. Os sudras, eles são as pessoas já de classe mais baixa, né? Aqui diz, os camponeses, artesãos, operários. Então, assim, são aquelas pessoas que já têm uma renda mais limitada, já tem uma qualidade de vida não tão baixa, mas já abaixo desses outros 3 que a gente falou antes. E eles já dependem muito dos outros, né? Muitos são funcionários, né? São operários de fábricas, são trabalhadores, ou então trabalhadores autônomos, né? Como camponeses e artesãos, né? Que geralmente eles são autônomos, né? Não dependem de ninguém para trabalhar, mas aí também eles não têm um rendimento fixo, eles não têm assim uma contribuição financeira para a economia do país, igual os comerciantes têm, né? Porque os comerciantes, eles movimentam a economia e eles têm aquela questão de imposto, tudo, e já os artesãos, camponeses, eles têm, já é reduzido porque eles não têm a mesma quantidade de impostos e de obrigações que os comerciantes têm, então por isso que eles já estão uma casta abaixo. Essas são as 4 castas mais importantes. Mas tem uma terceira que ela não é muito falada, que são dos Dalits. Os Dalits, eles são tipo aquelas pessoas
que não tem nada, né? Até fala aqui assim, não no texto de vocês, porque essa eu já pesquisei já por fora, porque eu achei interessante, depois que eu já tinha feito o texto de vocês, falar um pouco mais sobre essas caixas. Os Dalits, eles têm a lenda que dizem que eles vieram das poeiras debaixo dos pés do Brahma. Então, assim, quer dizer que eles não são nada, são poeira no vento, né? Eles não têm valor algum. E é tanto assim que diz, ó, são mais conhecidos como párias sem casta. Eram considerados mais atraídos por todas as castas. Então, é por isso que eles não entram nessa classificação das castas, né? Que eu falei, as 4 castas que eu falei anteriormente. Porque os Dalits, eles não chegam a ser intitulados como uma casta. Eles são intitulados como os sem casta. Eles não se encaixam em nenhuma dessas 4 que eu citei antes. Eles não têm berço, né? Como fala, né? Para ser Brahmani. Eles não têm acesso para ser guerreiro, né? Nas forças armadas, alguma coisa assim da Índia. Não tem comércio, não são comerciantes e também não tem nenhuma ocupação que possa gerar algum tipo de renda fixa, né? Então eles são, tipo, como eles mesmos usam essa palavra, eles são jogados ao vento. Acredito que são tipo, assim, pra gente comparar aqui com o Brasil, né? Eu acredito que são aquelas pessoas que vivem de bico, né? Faz um servicinho aqui, faz um servicinho ali, uma pessoa chama para ir ajeitar um telhado, vai, chama para ir pintar uma casa, vai, ou se a mulher chama para fazer uma faxina, chama para fazer uma lavagem de roupa. Eu acredito que se assemelha a isso, é uma pessoa que não tem uma ocupação fixa, não tem uma renda fixa, então não tem como aquela pessoa se encaixar nas castas que eles têm, né? Que eles têm essa denominação. Aí, assim, é uma questão, assim, bem interessante, né? Porque, assim, aqui no Brasil, que a gente não segue essa religião, existe esse mesmo tipo de divisão. Você parar para avaliar, é dividido do mesmo jeito. A diferença é que é uma coisa que não é lei, que não é exposta e que não é escancarado como lá. Porque lá não, lá existe e é uma regra a ser seguida, essa questão dessas caixas. E tem até assim uma questão também do casamento. Deixa eu ver aqui para eu dizer para vocês. Que fala que eles só podem casar se forem da mesma casta. Tipo, o Brahman só pode casar com o Brahman. Os Kshatriyas, eles só podem casar se forem da mesma casta. Não pode uma casta se casar com uma de casta diferente. Que até eu lembro que até na novela, que teve assim um dos casos da novela, eu lembro que teve a moça que ela era dos Vaixás, que eu lembro que os pais dela eram comerciantes, e ela se apaixonou por um Dalit. E assim, então quer dizer, ela se apaixonou pelo o mais baixo da escala, foi o que ela se apaixonou, e eles tentaram viver aquele romance, mas não conseguia. Por quê? Por causa da classificação social deles, e porque ele não era aceito dentro da família dela, porque ele era um sem casta, então ele não tinha nada a oferecer à filha deles. Aí até que depois, parece que depois ela casou com outro rapaz que era de uma casta maior, porque tem assim, tem umas aberturas que dão para quando são as castas maiores, eles conseguem, mas aí esse detalhe eu não sei explicar para vocês agora como é. Mas eu achei assim essa questão bem interessante dessa divisão, que lá é uma lei, é escancarado, mas só que aqui a gente tem isso do mesmo jeito, né? A gente tem o rico, tem o médio, tem o quase médio, tem o pobre, aquele que não tem quase nada na vida, né? É a mesma coisa, só muda os nomes, na verdade, né? Então, assim, o texto de vocês, ele tem mais um pouco de conhecimento para vocês lerem e conhecerem, né? Essa parte que eu expliquei não tem no texto, mas justamente achei interessante complementar e eu dar essa explicação para vocês, já por eu não ter colocado esses detalhes no texto. Então, vocês já complementam essa informação que eu passei agora das castas com o texto que foi para vocês na folhinha. Então, vocês
vão pesquisar as 7 questões que eu enviei para vocês. É tranquilo de fazer, tem alguns que dentro do próprio texto vocês já vão encontrar as respostas e tem uns que vocês vão precisar pesquisar na internet, mas também não é nada demais não, é tranquilo de se fazer, tá certo? Então, quando vocês fizerem, vocês vão me mostrando, mandando para mim as respostas, que aí eu posso tirar alguma dúvida de vocês e na próxima videoconferência a gente pode debater mais a respeito, tá bom? Cheirão, fique com Deus e até a próxima aula.